Vamos iniciar aqui o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, né, de 2014. Né? O nosso Plano Nacional de Educação, que está em vigor, ele está em vigor, né, de 2014 até o ano de 2024. Ok? Esse plano foi instituído pela Lei 13.005 de 2014. Então é bom, né, a gente já ir decorando, memorizando que a Lei 13.005 de 2014 ela instituiu o atual Plano Nacional de Educação. Ok? Então vamos lá. O que seria um plano então, professor? O plano, né? Esse documento que é fruto de um processo de planejamento, ele visa, de certa forma, ou objetivamente, né, ser um instrumento sistematizado, né, utilizado para resolver um problema. Então, o plano estabelece lá uma série de objetivos, diretrizes, objetivos, metas e estratégias, tá? Para que a gente possa sair de um ponto e ir para outro ponto, ok? Nesse processo, o plano ele é fruto de um diagnóstico, tá? Esse diagnóstico estabelecido no sentido da gente entender a atual realidade que nós estamos, ou seja, o atual ponto que nós estamos, tá? É a realidade que vai ser transformada. O plano também é importante, tá? Para que a gente possa ter clareza de quais os recursos que nós temos disponíveis e quais são os recursos necessários para transformar essa realidade. A partir desse diagnóstico, a gente estabelece os objetivos. Esses objetivos, né, eles têm que ser materializados, detalhados em metas. Toda vez que a gente fala metas, a gente está falando também em números. Meta tem que ter número, porque a meta ela é possível da gente mensurar, da gente medir a questão da realização dessas metas. Essas metas, dentro de cada meta dessa, nós temos um plano de ação, ou seja, o que a gente realmente vai fazer para essas metas se tornarem concretas. Aí, esse plano de ação, no Plano Nacional de Educação, isso ficou conhecido como estratégias. Cada meta, o Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Cada meta tem uma série de estratégias, ou seja, de ações que tem que se desenvolver para atingir essas metas. Ok? Então você tem objetivos, você tem metas, você tem essas 20 ações dentro dessas metas e essas ações elas têm que estar passando por constante avaliação, tá? A gente vai ver que periodicamente essas ações são analisadas, são medidas para ver se essas metas estão sendo cumpridas. Então o plano, tá, que vai estabelecer diretrizes, objetivos, metas, ações para que a gente possa sair de um ponto e ir para outro ponto. E a gente sempre planeja no sentido de melhorar a educação. Ok? Antes da gente continuar, eu trouxe uma questão. Na execução de um planejamento, prevê-se acompanhamento, registro do processo, sistematização e avaliação. Portanto, pode-se inferir que, letra A, planejar e sistematizar as atividades se restringe à elaboração do projeto político-pedagógico. No âmbito da educação, planejar, sistematizar as ações está errado aqui, ó. Se restringe à elaboração do PPP? Não, né? A gente que é educador, a gente que está na escola, a gente sabe que não, né? O planejamento, o projeto político-pedagógico da escola é um dos planejamentos que acontece na escola. Então não se restringe. Letra B. O planejamento é desnecessário quando se trata da organização de brincadeiras infantis? Não, a gente sabe que brincadeira, né, no âmbito da educação infantil são atividades pedagógicas orientadas. Tem que ter planejamento para que isso se materialize, né? E a letra C. Planejamento é o início de um processo que necessita de avaliação, correto? Por isso o registro não é necessário. Errado.
Nós temos que planejar e no desenvolvimento das ações nós temos que ir registrando, né, essas ações para que a gente possa promover a avaliação. Ok? Letra D. Planejar é uma atividade intrínseca à educação. É verdade essa aqui. Planejar é uma atividade inerente, intrínseca. Não há educação sem um processo de planejamento. Então, essa questão, a resposta é a letra D. A letra E está errada porque planejar, acompanhar, registrar e avaliar as ações pedagógicas é competência do coordenador pedagógico? Sim, é competência do coordenador pedagógico. Mas o que está errado está aqui, ó. Ao professor compete apenas executar o estabelecido para garantir os resultados esperados? Não, o professor também participa do processo de planejamento da escola. Então, a resposta para essa questão é a letra D. Dando sequência, né? Vamos aqui. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, né, é um documento legal, é uma lei instituída pela lei, só para a gente lembrar hoje, a Lei 13.005, de 2014. Para se tornar uma lei, isso tem que estar lá na Constituição Federal. E está na Constituição Federal de 1988, o artigo lá da Constituição Federal, o artigo 214, ok? Mas, pela primeira vez que o Plano Nacional de Educação apareceu em uma Constituição Federal, foi na Constituição de 34. Prevê, né, já a elaboração de um Plano Nacional de Educação. Se você for lá digitar no Google, Constituição de 1934, artigo 150, tá aí, ó, fixar um Plano Nacional de Educação. Isso aqui, ó, é fruto de todo um planejamento daquele movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros. Manifesto dos Pioneiros. Minha letra é ruim demais aqui nessa lousa, tá? Também, sem ser na lousa, também é ruim. Então você tem o artigo 150 da Constituição de 34, que traz a fixação de um Plano Nacional de Educação. E competia, né, a elaboração desse Plano Nacional ao Conselho Nacional de Educação, tá? E isso foi feito. Na hora que foi para a Constituição, na hora que foi para se tornar lei, né, nós temos o Getúlio Vargas, na época, que rasga a Constituição. O anteprojeto do Plano Nacional já tinha sido enviado ao presidente da República, né, mas só que aí Vargas, praticamente no governo Estado Novo, que se instituiu em 1937, Vargas rasga a Constituição de 34 e na Constituição de 37, né, nessa Constituição de 1937, nesse período aqui, ó, praticamente não se discutiu. Na de 46 também, né, a elaboração praticamente do PNE foi suprimida. Agora, o PNE, ele surge em 1962, elaborado durante a primeira LDB. Né? A vigência durante a primeira LDB, você tem um plano nacional, podemos dizer que nós temos um plano nacional de educação. A junção, esse plano surge, né? Tá até aqui, ó, ressalta-se que o primeiro PNE, o de 1962, resultou da integração de 3 planos nacionais, 3 planos federais, né, que normatizava a distribuição dos fundos para o ensino primário, médio e superior. Tá? Então fez a junção dos 3 planos e concebeu-se o primeiro Plano Nacional de Educação. Não se caracteriza, portanto, um plano de diretrizes para a educação, mas são planos de financiamento. Tá? Mas nós temos aí a Constituição de 67, há uma previsão, mas praticamente não houve iniciativa para se concretizar. Está aí no artigo 8º, né, inciso 14, estabelecer planos nacionais de educação e saúde. Tá? Aí você tem, então, essa proposta. Nós temos esse plano, que é a junção,
Tá? Na concepção, aqui nós temos o regime militar, 64 a 85, os planos da educação estavam diretamente ligados aos planos nacionais de desenvolvimento, né? Ganhando a dominação de planos setoriais de educação e cultura. Tá? Então esses planos que foi desenvolvido nessa época não tinha a ideia de se estabelecer essas diretrizes para a educação. Estava muito vinculado ao processo desenvolvimentista do país na época. Tá? Agora, de 86, nesse processo de abertura política já, ó, período da Nova República, né? De 86 a 1989, nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, utilizando, né, como referência o Plano Nacional de Educação para Todos, baseado numa política, na Declaração de Educação para Todos, de nível internacional, né? É uma formulação de políticas públicas, planejamento e gestão muito tecnocrática nesse período. Lembrando que a Constituição é de 88, né? Com a Constituição de 88, né, após 50 anos da primeira tentativa oficial, né, ressurgiu a ideia de um PNE mais longo, um PNE com diretrizes, com objetivos de nação, né, com força de lei, tá, capaz de conferir a estabilidade das iniciativas governamentais na área da educação, que é o artigo 214 da Constituição Federal, né, que praticamente estabelece essa obrigatoriedade. No artigo 214, estabelece que a nação brasileira vai ter um Plano Nacional de Educação com diretrizes, objetivos, metas, ações. Tá? E por que plano decenal? Porque obriga um plano decenal de educação. Esse plano decenal é para evitar a descontinuidade de políticas públicas. Isso cai muito em prova, né? Anota aí, o plano decenal, né? Você pensar a educação de 10 em 10 anos é para evitar a descontinuidade ou para garantir a continuidade das políticas públicas, né? Em 93, nós tivemos um plano decenal de educação para todos, aquilo que a gente já falou anteriormente, preparado de acordo com as recomendações da Unesco, organizado, né, e realizado em Jomtien, na Tailândia. Então lá nós tivemos uma conferência internacional de educação para todos e aí foi elaborado esse plano decenal, tá? Que realmente não tinha esse mesmo caráter de virar uma lei, né? Isso só aconteceu em 2001, quando nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, a Lei 10.172. 10.172 de 2001 estabeleceu o Plano Nacional de 2001 até 2010. Lembrando a você que esses planos decenais de educação, uma característica que eles têm são um planejamento democrático. Então tem um caráter democrático, porque foi discutido praticamente no âmbito do Estado, não, de toda a nação brasileira. Esse Plano Nacional de Educação, que é considerado o primeiro, né, nesse modelo que nós temos hoje, né? O de 62 é uma junção de vários planos, né? Então é um plano de metas, que anuncia custo, recursos disponíveis para a educação, tendo como suporte, aporte legal, a Constituição de 88 e a LDB de 96. Nós temos a Lei 10.000, né, 172 de 2001, nós tivemos a anotação dela aqui também, a primeira lei, a lei que instituiu praticamente esse primeiro plano nessa concepção que nós temos hoje, nesse plano de educação que nós temos nessa concepção de hoje, a Lei 10.172 de 2001. Né? Curiosidade desse plano nacional. Esse plano nacional ele foi aprovado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. A LDB também, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E esse plano ele consolidava um conjunto de reformas consideradas neoliberais, né? Porque ele tem como característica ser neoliberal, um cunho neoliberal,
né? Com a finalidade de elaborar um modelo educativo de acordo com as políticas gerais, denominada muito por especialistas e associações educativas como neoliberal. Então você tem todo nessa época dos anos 90, até mesmo no início dos anos 2000, né, todo um processo de reformas educacionais de cunho neoliberal, tá? Esse Plano Nacional de Educação, com a emenda, né, o Plano Nacional de Educação com a emenda 59 de 2009, já no segundo governo Lula, né, com essa emenda mudou muita coisa na educação. Tá? E a partir desse momento, o Plano Nacional ele fica ou ele passa a ser considerado o articulador desse Sistema Nacional de Educação. Um Sistema Nacional de Educação que não existe, podemos dizer assim. Existem sistemas em regime de colaboração, Sistema Federal dos Estados, Distrito Federal e municípios. E a partir desse momento você tem o Plano Nacional como articulador, né, e fortalecedor desse regime de colaboração, no sentido de realmente criar um sistema nacional de educação, e a partir de 2009 ele está vinculado ao produto interno bruto, passa a ter uma previsão legal de vinculação ao produto interno bruto. O que isso quer dizer, professor? Se a gente tiver grana, aumentar a nossa riqueza, aumenta a riqueza para a educação, porque a partir de 2009, a emenda 59 de 2009, no governo Lula, você agora vai ter vinculação do PIB à questão do processo educacional, a questão da educação, tá? Isso foi uma conquista de toda a sociedade. Aí está o artigo 214, se você ainda não decorou esse artigo 214 da Constituição Federal de 1988, faça isso urgente, porque esse artigo, quando se trata do Plano Nacional de Educação, tá, costuma demais cair em prova. Então, o Plano Nacional de Educação, primeira questão que pode cair, duração decenal. Por que decenal? Para garantir a continuidade, para evitar o descontinuismo de políticas públicas. Qual o objetivo desse plano? Ser articulador do sistema nacional, né, nesse regime de colaboração. Tá? É outra questão que pode cair. Outra questão que pode cair. Plano Nacional ele é composto por diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, né, na perspectiva de assegurar o MDR, que a gente fala, manutenção e desenvolvimento do ensino. É garantir o mínimo, né, para que a educação se realize. Né? E em todos os diversos níveis, nós temos dois níveis da educação básica e superior, em todas as etapas, modalidades, por meio de ações integradas desses poderes públicos, né, das diferentes esferas federativas. Essas esferas federativas é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Né? Qual é o objetivo? Né? Pode cair na tua prova. Qual é o objetivo do Plano Nacional de Educação? Está aqui, ó. Primeiro, erradicar o analfabetismo. Tá? Para erradicar o analfabetismo, nós temos que universalizar a educação infantil principalmente. Né? Então você tem aí, primeiro, erradicar o analfabetismo. Objetivo 2 do Plano Nacional, universalização do atendimento escolar. Para a gente ir memorizando, toda vez que aparecer aí universalização, é o atendimento geral, é 100%. A 100% de atendimento é o escolar. Eu estou sendo simplório para que a gente possa entender, tá ok? Cadê a minha canetinha? Outro objetivo do Plano Nacional, melhoria da qualidade do ensino. Tá? Outro objetivo, formar para o trabalho, ter uma promoção mais humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em proporção ou com proporção ao PIB. Tá? Isso, emenda 59 de 2009. Anota isso aí. Então, o artigo 214, se você não decorou esse artigo ainda, tá? Esse artigo da Constituição, ele é fundamental para quando a gente estuda o Plano Nacional de Educação. Ok? Gastos com educação. Tem gente que fala que educação ainda é gasto. Tá? Isso aqui é um extrato, né, retirado aí
da Folha de São Paulo, salvo engano, né? Em 2013, o Brasil destinou, educação é em investimento, 6,6% do PIB, tá? A ideia é que a gente chegue em 10% do PIB até 2024, ok? Isso aqui é só para você ver a evolução do investimento do PIB, tá? A partir de 2003. E aí há todo um processo, não é o governo Lula, mas existe toda uma pressão internacional para que haja um processo de escolarização básica, da escolarização básica principalmente, né? Então, em 2003 até 2013, olha a evolução com relação ao investimento da educação. O que a gente tem que saber sobre o PNE? O Plano Nacional de Educação é decenal, tá aí, a Lei 13.005, que é um resuminho, né? É decenal por força da Constituição Federal, o que significa que ultrapassa governos, ou seja, isso aqui é uma política de Estado. PNE é uma política de Estado, não uma política de governo, tá? Hoje o Plano Nacional tem vinculação dos recursos para seu financiamento, o financiamento da educação, né, com prevalência sobre os planos plurianuais, né? Os planos plurianuais são instrumentos de planejamento dos entes federados, tá? E aí essa lei, a vinculação, ela tem prevalência sobre esses planos. Caráter democrático, né? Porque surgiu, né, primeiro discutido nas escolas, depois para as conferências municipais, estaduais, até chegar na Conferência Nacional de Educação em 2010 e culminou na aprovação depois do Congresso, tá? Então são algumas características do Plano Nacional de Educação. Diretrizes, essas diretrizes, artigo 2º da Lei 13.005. Essas diretrizes também caem em prova, muito em prova, quando a gente fala de Plano Nacional de Educação. Então, as diretrizes, aí você tem que decorar. A primeira coisa, erradicar o analfabetismo é uma diretriz do Plano Nacional. Universalização do atendimento escolar, a diretriz é porque tudo que vai ser detalhado depois é para atender essas diretrizes, né? As metas, os planos, é para atender essas diretrizes. Então, a universalização do atendimento escolar, essa aqui, né, superação das desigualdades educacionais. Não são desigualdades sociais, desigualdades educacionais. E a ênfase na superação é na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Tá? Nós queremos, com o Plano Nacional de Educação também, melhorar a qualidade da educação. Promover a formação para o trabalho. Se tiver a palavra mercado de trabalho, está errado, que geralmente costuma aparecer, para a gente errar. Formação para o trabalho e para a cidadania, né, com ênfase em valores morais e éticos que fundamentam essa sociedade. Tá? Aquilo que é importante para essa sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, gestão democrática, educação pública. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, tá? O estabelecimento, essa vinculação de recursos públicos com a educação proporcional ao PIB, né? Isso vai estar na nossa meta 20, tá? Porque a ideia é, além de expandir, né, criar um padrão de qualidade e também equidade. Equidade é para diminuir essas desigualdades. Equidade é justiça, tá? Valorização dos profissionais da educação. E nós temos por último aqui, ó, se eu fosse elaborar essa prova, eu colocaria isso. Porque nós temos princípios filosóficos que orientam a educação brasileira. E um desses princípios, ou 3 desses princípios, estão estabelecidos aqui no Plano Nacional de Educação. Uma das concepções de educação que o Plano Nacional de Educação apresenta, implícito, não está escrito isso, é uma proposta de sistema de ensino democrático, inclusivo, tá?
E aí esses princípios do respeito aos direitos humanos, promoção à diversidade e sustentabilidade socioambiental. Princípios do PNE. É bom você anotar aí, ó. Princípios do PNE: respeito aos direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioambiental. Eu não vou entrar na seara sobre direitos humanos. Faz uma pesquisa o que é direitos humanos. Não fica só ouvindo o que a TV fala sobre direitos humanos, não. Direitos humanos é muito mais amplo do que só proteção de preso, do que só direito de preso, né? De presidiário. Então você tem aí as diretrizes do PNE, é o artigo 2º da Lei 13.005. Se você não decorou, tá aí a oportunidade, decore. Agora uma questão que também costuma cair em prova. Quem avalia o cumprimento do PNE? Quem é que está acompanhando, monitorando as atividades do Plano Nacional de Educação? Porque a execução do PNE e o cumprimento das suas metas precisa de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. De quanto em quanto tempo as metas são avaliadas? De 2 em 2 anos. A cada 2 anos as metas são avaliadas, ver se elas estão sendo cumpridas ou não, né? Agora tem uma questão: a meta 20 ela só vai passar a ser avaliada a partir do 4º ano de vigência da lei. Então foi aprovada em 2014, 2015, 16, 17, 18. A partir de 2015, 16, 17, 18, a partir de 2018 é que a meta 20 ela passaria a ser avaliada, ok? A partir de vamos riscar aqui, a partir de 2018. A partir de 2018, então, 4º ano de vigência do PNE. As outras é de 2 em 2 anos. Quem é responsável, né, podemos dizer assim, por conduzir esse processo, que vai publicar esses estudos? Quem vai fiscalizar está aqui, ó, é o MEC, né? Dentro do Congresso, lá na Câmara de Deputados e Senado, tem a Comissão de Educação, né? Essa Comissão de Educação, lá da Câmara de Deputados, é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, e você tem o Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação, além do Fórum Nacional de Educação, né? Então você tem esses, podemos dizer assim, essas instituições responsáveis por avaliar. Quem vai publicar o resultado de tudo isso está vinculado ao MEC, que é o INEP. O INEP é que vai publicar os estudos e acompanhar, né, estudos e pesquisas sobre a execução dessa proposta. Então, quem deve monitorar, né, e quem deve avaliar a execução das metas? Está aqui, MEC, o Congresso Nacional, através das suas câmaras de Educação e Cultura e Esporte, o Conselho Nacional e o Fundo Nacional de Educação. Ok? O artigo 8º fala que os entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, não União, né? Esses entes federados deverão elaborar, no máximo em 1 ano, né, os seus próprios planos estaduais, plano distrital, planos municipais. Ao elaborar esses planos, aí esses entes federados deverão observar, né, essas ações aqui, né, essas estratégias, né, ou seja, desenvolver ações que assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Nós temos que entender políticas públicas na área da educação. Anota aí, são intersetoriais, tá? Oh meu Deus, vamos apagar. Intersetoriais. Políticas públicas na área da educação nunca é para agora, nunca é imediatista. E são políticas intersetoriais, ou seja, envolve saúde, educação, saúde e assistência social. Educação, saúde e assistência social.
E a partir do plano nacional envolve também políticas culturais, questões culturais. Então, quando eu falo de educação, eu estou falando de saúde, educação, assistência e cultura, tá? E aí os planos municipais, distritais e estaduais devem assegurar essa articulação. Considere as necessidades específicas das populações indígenas e quilombolas, reconhecer aí a diversidade cultural e assegurar a equidade educacional. Equidade, gente, é você tratar os diferentes como diferentes, tá? E iguais como iguais. Garantam também nesses planos atendimento às pessoas com atendimento especial, necessidades específicas, né? É o AE. Tá? Assegurando um sistema educativo inclusivo em todos os níveis e modalidades, e que promova a articulação interfederativa entre os entes federados na implementação de políticas públicas. Nós não somos uma ilha, o nosso sistema é orgânico. E aí, então, é reconhecer as especificidades de cada sistema e as suas diferenças e poder trabalhar num regime de colaboração. Tá? Tá terminando já, gente. O artigo 11, é porque a lei é pequenininha, né? O artigo 11 vai estabelecer o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica num prazo máximo de 2 anos, tá? Vai ser coordenado pela União e em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos aí que criar nesse sistema indicadores de rendimento de qualidade, referente ao desempenho dos estudantes, apurado em exames nacionais com participação de pelo menos 80%, né, dos alunos de cada ano escolar, tá? Periodicamente avaliado em cada escola. Hoje, né, o censo é anual, né, o SAEB, esse sistema de avaliação da educação básica, hoje é anual, tá? Os indicadores institucionais relativos às características do perfil do alunado, corpo docente, tá? Relações da dimensão do corpo docente, corpo técnico, corpo discente, infraestrutura, recursos pedagógicos disponíveis nos processos de gestão e outras. A avaliação institucional, anota aí, ó, quais são os indicadores da avaliação institucional que está presente no Sistema Nacional de Avaliação. Isso hoje ele já é uma realidade realizado nessas provas que o INEP organiza, né, essas avaliações externas que o INEP de larga escala, que o INEP avalia, que o INEP organiza, que faz parte aí desse conjunto de avaliações que compõe o SAEB, ok? Então, o Sistema Nacional de Educação, no artigo 13, fala: o poder deverá instituir uma lei específica. Nós estamos em 2021. Essa lei específica para instituir o Sistema Nacional de Educação não aconteceu ainda. Ele teria 2 anos a partir da publicação do PNE, ou seja, teria que ser em 2016 criar o Sistema Nacional de Educação. Existe um projeto de lei, né, que está lá para ser votado. Esse Sistema Nacional de Educação é responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para efetivar aí as diretrizes, as metas e estratégias do PNE. No próximo vídeo nós vamos continuar falando, né, do Plano Nacional de Educação, metas e estratégias. Finalizando este vídeo, tá aí as nossas redes sociais, né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no Face ou no Instagram. Dentro da possibilidade, a gente responde para vocês. Ok? Bons estudos e até a próxima.